Amém, gente? Eu te convido nessa noite a fechar seus olhos, curve sua cabeça, feche seus olhos. E eu te desafio agora a você fazer uma oração sincera a Ele nessa noite, sabe? Eu não sei a forma que você saiu da sua casa para vir para a casa dele, para este lugar, mas eu te desafio nessa noite a fazer uma oração sincera para Ele. Diga: Senhor, se for você, diga: Senhor, eu nem queria estar aqui. Eu nem queria estar aqui nessa noite, mas eu vim. Então, faça uma oração sincera para Ele nessa noite. Faça uma oração sincera. Deus, Ele quer falar contigo nessa noite. Amém? Pode abrir seus olhos. Glória a Deus. O tema da minha palavra é a fidelidade que transforma a dificuldade em bênção. Você pode repetir isso comigo? Diga: a fidelidade que transforma a dificuldade em bênçãos. Agora olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: a dificuldade, meu irmão, que transforma a fidelidade, que transforma a dificuldade em bênção. Pergunta para ele, amém? Gênesis capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 6, nós vamos ler nessa noite. Hoje nós vamos falar sobre a história de José. Quem já ouviu falar na história de José? Hoje nós vamos um pouquinho mergulhar na história de José. Gênesis capítulo 39, versículo do 1 ao 6, diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos medianitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do Senhor egípcio. Versículo 3 diz: este percebeu que o Senhor estava com José e que o faziam prosperar em tudo que ele realizava. O Senhor de José se agradou dele e José lhes enviou. Potifar encarregou da sua casa e lhe confiou todas suas posses. Desde que encarregou da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. O versículo 6 diz: assim deixou aos cuidados de José tudo o que tinham, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. José era atraente e de boa aparência. Amém? José era bonito como eu. Bom, a história de José, eu acho que todos nós podemos nos identificar em momentos aqui na terra. Por quê? Afinal de contas, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem nunca foi injustiçado como José foi? Quem nunca talvez levou um golpe pelas costas por pessoas tão próximas como José? Quem sabe a história de José sabe que José, ele foi o quê? Vendido pelos seus próprios irmãos. E Deus me deu 3 chaves para liberar nessa noite sobre a sua vida, amém? Eu gosto que vocês preguem comigo, amém? Amém. E o primeiro tópico é a fidelidade em tempos difíceis. Esse trecho da Bíblia fala que José tinha sido levado ao Egito
O Senhor estava com José e ele teve todo sucesso em tudo que fazia. Sabe por quê? Porque José, ele foi fiel a Deus. José, ele teve uma fidelidade a Deus. E nessa noite eu não quero falar sobre o seu dinheiro. Nessa noite eu não quero falar sobre o que você tem. Porque fidelidade não é só sobre dinheiro. Fidelidade é sobre nós estarmos com Ele. Fidelidade é nós honrarmos Ele. Quem está comigo? Não se assuste, a palavra falou comigo também. Então se eu levei pauladas, vocês também vão levar paulada. Amém, pastor? Uau, cara, que incrível essa palavra de José. Sabe? Através de uma grande fidelidade de José. A fidelidade de José, em tempos difíceis, fez com que ele rompesse. Sabe por quê? Porque José, ele escolheu ser fiel nos momentos difíceis. José não parou por causa de um problema. José não desistiu por causa de um problema. José permaneceu firme, fiel, porque ele sabia a quem ele servia. Amém? José sabia que mesmo ele entregue pelos seus irmãos, Deus iria ser fiel a ele. E a pergunta que eu quero fazer nessa noite para você é: você tem sido fiel a Deus? Você tem honrado a Deus? Isso é uma pergunta que todos os dias nós devemos fazer. Essa palavra, Deus, Ele me entregou nos momentos mais difíceis da minha vida. Essa semana foi power para mim. O pastor sabe que tá aqui. Essa semana foi, sabe, daquelas. E Deus, me entregou essa palavra. Você precisa ser fiel. Você precisa ter uma fidelidade. E eu falei, tá bom, Senhor. Esse trecho ele nos mostra que como, apesar das dificuldades de José, ele manteve fiel e trabalhou com integridade, sendo abençoado por Deus. Amém? José ele não parou, querido. José ele continuou. Mas sabe o que acontece muitas das vezes? Nós recebemos uma palavra do nosso líder, ou nós recebemos uma palavra do nosso pastor, e o primeiro pensamento que vem é: eu vou desistir, eu vou parar, eu não dou conta, eu vou sair, eu vou largar tudo. Deus ele continua sendo fiel. Deus ele continua sendo Deus. José nos ensina que mesmo nas situações mais desafiadoras, devemos permanecer fiel nos nossos princípios e à nossa fé. Amém, querido? Quem conhece essa música? Acho que todo mundo conhece essa música de Cassiane. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Caminha contigo. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Foi assim que José permaneceu, com muito louvor, com muito louvor. Glória a Deus. A integridade e o compromisso com o que é certo, mesmo quando as circunstâncias e adversidades. José permaneceu sempre fiel a Deus. E a segunda, essa aqui mexeu muito comigo.
O segundo tópico, a importância do perdão. Diga comigo, a importância do perdão. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele assim: meu irmão, José, ele foi do pior ao excelente, porque ele entendeu a importância do perdão. Pergunta para ele assim: você perdoou hoje? Agora pergunta para o seu outro irmão que está do seu lado, o outro: você perdoou hoje? Quando nós entendemos que nós precisamos perdoar, que nós precisamos liberar perdão, nós quebramos barreiras na nossa vida. Nós entendemos para que Deus chamou nós. Lá em Gênesis capítulo 45, versículo 4. Se a mídia puder abrir, por favor, eu agradeço, eu fico muito agradecido. Olha, diz assim, ó: por favor, cheguem mais perto. Isso é José dizendo, tá? Por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se reprimiem por terem me vendido para cá. Olha só, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos aproximando dos 5 anos, não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. E o versículo 8 diz: assim não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou como um pai para Faraó e me fez senhor de todo um palácio e governador de todo o Egito. Você pode dar glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor. Sabe, querido, é assim que Deus faz com nós. É assim que Deus faz com a nossa vida. Não importa o que as pessoas pensam, não importa o que as pessoas falam de você, o importante é o que Deus pensa a respeito de você. E a importância do perdão. José poderia muito bem virar governador e tá tudo bem. Mas não, José, ele fez se reunir com seus irmãos, chamar eles e dizer o propósito de Deus para a vida dele. Porque foi através da vida dos irmãos de José que José ele foi abençoado. Amém? Aqui José ele demonstra perdão e compreensão do plano de Deus, enfatizando a importância de perdoar aquele que nos fere. Nós precisamos entender o fator perdão. Muitas das vezes nós entendemos que o perdão é algo simples. Ah, tá bom, eu te perdoo, tá tudo bem. Mas não, nós precisamos entender que o perdão tem que ser algo verdadeiro, assim como foi com José. O perdão é uma poderosa ferramenta de cura à disposição de José. Em perdoar seus irmãos, mostra que ao liberarmos ressentimento, abrimos espaço para reconciliação e paz. Diga assim comigo: ao abrir espaço para o perdão, automaticamente se nasce reconciliação e paz no interior. Quem aqui alguma vez já ficou muito chateado com alguém?
Quantos aqui, essa é forte, quantos aqui já ficou sem se falar com um parente por causa de Bolsonaro e por causa de Lula? Quantos aqui já ficaram sem falar com um parente que é vascaíno e o outro é flamenguista? Quantos aqui já ficaram sem se falar por causa de Rafael e Aurélio Goiano? E eu creio, talvez até hoje você está sem falar com essa pessoa. Mas sabe, meu irmão, abra espaço para o que Deus ele quer liberar na sua vida através do perdão. Se você puder nessa noite, mande uma mensagem para essa pessoa, ligue para essa pessoa e diga: me perdoa, eu preciso te perdoar, me perdoa por eu ter te ferido. Talvez você está ferido com a sua esposa, talvez você está ferido com seu irmão, com sua mãe, com seu pai. Mas Deus hoje nessa noite chama você ao ato do arrependimento, ao ato do perdão, ao ato da reconciliação, ao ato da paz. Quem crê? Quem está comigo? Glória a Deus. O perdão ele não é apenas um ato de amor para um com os outros, mas também uma forma de libertar nossos próprios corações. Sabe por quê? Porque quando nós não estamos bem com o nosso coração, nós andamos igual um jumento. E Deus não nos chamou para ser jumento. Deus nos chamou para sermos governador dessa nação. Amém? Então o perdão é uma forma de libertar nossos próprios corações. Diga para o seu irmão, diga: meu irmão, o perdão é uma forma de libertar nossos próprios corações. Talvez você foi ferido por um namoro errado. Sabe? Agora para vocês, jovens, eu não quero errar essa data, porque senão eu posso dormir no sofá hoje, ou numa casinha de cachorro que eu tenho lá em casa. Mas que Deus me ajude agora, nesse momento. Deus me abençoe. Mas eu tenho 8 anos de casado com a minha esposa. Vamos crer que é isso, tá tudo certo. E não tem coisa melhor do que você colocar a pessoa a qual você quer namorar em oração. Se tem uma coisa que eu acho bonito no jovem, é ele não dizer assim: eu quero namorar. Não, eu quero orar, para de fato saber se é de Deus essa varoa. Eu estou vendo um monte de olhinhos brilhando agora nessa noite. Por favor, coloca uma música romântica, brincadeira. Mas nós precisamos entender, jovens, que Deus ele tem algo preparado para você, assim como ele já tinha algo preparado para José. Desculpa, mil perdão. Mas não sai beijando qualquer boca aí não, meu irmão. Não sai liberando o teu coração para qualquer pessoa não. Sabe? Você é uma princesa do Senhor. Você é um príncipe do Senhor. De fato, escolha da forma certa a pessoa que você quer viver até que Jesus volte. Hoje eu tive a certeza do quanto eu amo a mulher que eu tenho. Eu sou muito grata a Deus pela esposa que eu tenho. Te amo, Taislana Dourado Azevedo da Silva. Glória a Deus.
Amém, irmãos? Nós precisamos entender de fato. Olhe para o seu irmão e diga assim: meu irmão, quando você sair daqui, você vai escolher perdoar? Ou você vai escolher permanecer do jeito que você está? Não me diga o que ele respondeu. Terceiro e último. Deus tem um plano. Diga comigo: Deus tem um plano. Amém. Agora com voz de vencedor, diga: Deus tem um plano. Deus tem um plano para as nossas vidas. Assim como ele teve para José. Quase que não sai. Gênesis capítulo 50, versículo 20, por favor. Olha só. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salvo hoje. Quem crê diz amém. Porque Deus, Ele tem um plano para as nossas vidas. As pessoas, elas podem nos humilhar. As pessoas, elas podem olhar com um olhar de deboche para as nossas vidas. As pessoas podem dizer assim: você é muito novo para você estar na igreja, você está perdendo tempo. Você não está perdendo tempo, você está gastando a sua vida para Ele com amor e com alegria. Quando alguém falar para você que você não vai conseguir, diga: Satanás, cale sua boca, eu vou conseguir, porque aquele que foi com José é o mesmo que irá comigo. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria só um pouquinho de água. A história de José nos lembra que, mesmo quando enfrentamos dificuldade e não compreendemos o motivo, Deus está no controle. Sabe quando você menos entende o mover de Deus? É aí que Deus está trabalhando. Sabe quando você fica nervoso por aquele boleto? É aí que Deus está trabalhando. É aí que Deus está no controle. Sabe quando você acha que o seu barco vai afundar? Ele entra no barco e diz: vamos, porque eu estou contigo por onde quer que tu andares. Meu pai, físico aqui da terra, ele costuma dizer uma frase bem interessante, que ele diz assim: os ímpios, eles têm mais ousadia do que nós cristãos. Sabe por quê? Porque o ímpio, ele vai numa loja de carro, ele não quer saber quanto o carro é, ele não quer saber quantas parcelas é, porque ele sabe o Deus que ele serve. E muitas das vezes nós cristãos, nós não chegamos com autoridade onde nós queremos. Nós não acreditamos na palavra de Deus muitas das vezes, porque nós não temos ousadia o suficiente para dizer: Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele me prometeu. O melhor dessa terra eu irei comer. Mas muitas das vezes nós não tomamos posse dessa palavra. Você lê de manhã: tudo posso naquele que me fortalece, mas de tarde você está reclamando, de tarde você está murmurando. Que palavra é essa? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ah, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Nós precisamos entender que Deus, Ele tem um plano para nós. Mas muitas das vezes, sabe o que nós fazemos? Deus, Ele quer que nós vá por aqui, mas nós pegamos um caminho para cá. Aí quando nós quebramos a cara, nós voltamos.
espere, querido. Não espere você passar pelo dia ruim. Obedeça a Ele. Entenda nessa noite, Deus, Ele tem um plano para as nossas vidas. Quem crê diz amém. Eu já estou encerrando, pastorzão. O pastor está agoniado ali. Deus tem um plano. Ele pode transformar nossos desafios em oportunidade, utilizar nossas experiências para o bem maior. Deus, Ele pode pegar. Eu vou fazer melhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pense num desafio agora que você acha impossível. Vamos lá. Vamos trabalhar a mente. Pense aí, pense aí, pense aí, pense aí. Um desafio grande para você. Pensou? Agora olha para mim. Esse desafio que você tem, Deus, Ele vai se tornar em oportunidade para você. Amém? Diga assim: eu tenho esse desafio, mas através desse desafio, ele será uma porta de oportunidade para a minha vida. Quem crê, diz amém. Aleluia. Glória a Deus.